Olá, escritores, leitores e futuros escritores, eu sou Mauro Gardim, apresentando o programa de difusão literária. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos mais interessantes. Escrever uma história, ela envolve bastante inspiração, envolve experiências pessoais e, por que não, envolver algumas paixões. Dito isso, é claro que o universo da escrita é bastante vasto e te dá bastante possibilidades. Pensando nisso, hoje nós trouxemos então o nosso amigo querido escritor, né, que está aqui, que é o Leandro Marçal, né? Leandro Marçal, ele é escritor, jornalista. Fala um pouquinho mais de você, Leandro. Bom, primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre uma honra ter a disponibilidade de tempo, ter um espaço para falar de literatura, de texto, de escrita, né? Eu sou jornalista de formação, eu fui criado ProUni, eu consegui realizar o sonho de ser jornalista, que era um sonho que eu tinha de infância, e eu sempre fui um cara muito ligado a textos. Sempre fui um cara da escrita, de estar olhando as minúcias de texto, assim. Nunca fui um cara que tinha muita vontade de estar nas telas, ou algo nesse sentido. Nada contra quem gosta, mas assim, não era muito a minha praia. Eu sempre fui o cara do texto mesmo. Sempre foi o redator, né? Sempre fui um cara mais dessa parte de redação e tal. E a literatura, ela veio no meio do caminho. Eu trabalhei em imprensa, trabalhei no setor público, e teve determinado momento de uma mudança de carreira que eu comecei a fazer uns cursos de escrita literária, de escrita criativa, e foi quando eu comecei a entender quais eram os caminhos que existiam na literatura e falei, putz, isso aqui é o meu lugar. E esses cursos que você fez, eles são gratuitos? Foram cursos pagos? Foram cursos disponibilizados por qual meio que você... Tá, voltando assim bem no começo, por volta ali de 2016, eu tive uma mudança profissional muito grande e eu consegui ficar um tempo para me dedicar a estudos. E aí, assim, coincidentemente naquela época, o Núcleo de Incentivo à Palavra, que promoveu alguns cursos em Santos, promoveu um curso livre de escrita literária. Acho que até publicamente tem que agradecer muito a Milena Graziella e a Carol Zupabed, que foram as pessoas que organizaram esses cursos. E ele era um curso que ele tinha um formato semelhante à de formação de escritores do Instituto Veracruz, de São Paulo. A base era a mesma. E aí teve uma seleção, e aí foi o primeiro curso assim, de escrita criativa mesmo que eu fiz, foi em 2017. Lá em Santos era um curso gratuito, conheci muita gente, e foi a partir dali que eu comecei a entender que existiam muitos caminhos possíveis na literatura. E o que mais, assim, uma coisa que ficou pra mim até hoje foi entender que não tem nenhum caminho melhor ou pior, só tem caminhos que estão mais enquadrados com a gente e outros não. Você pega a diversidade que tem, em termos de texto assim mesmo, do tipo de literatura que pode ser produzida, certo. Tem muitos caminhos. A gente fica às vezes até meio perdido para onde ir, né? Até a gente se encontrar e de saber o que é, até a gente entender quem é a nossa voz enquanto escritor e escritora. E esse curso me ajudou muito. Eu fiz outros cursos ali na época, cursos de contos, de crônicas. Fui conhecendo muita gente para trocar impressões sobre textos, que assim, a gente está num momento assim, especialmente assim pós-pandemia, que a gente as atividades que a gente faz são muito virtuais, né? Sim. Mas esses eventos, esses cursos presenciais, eles ajudam muito. Eu aprendi, eu já tinha essa bagagem um pouco do jornalismo, mas aprendi de me desprender da vaidade de eventualmente alguém chegar para mim e falar, cara, esse seu texto não tá legal. Por causa disso. O famoso ego inflado, né? Pois é, e às vezes a gente tá com o olhar viciado ali. E assim, foi ali que eu comecei. Eu tinha uma experiência em jornalismo esportivo, e aí por volta daquela época eu conheci algumas pessoas e eu comecei a escrever algumas colunas, umas crônicas em sites como o Ludopédio, que é um site de pesquisa acadêmica no futebol. Eu comecei a escrever crônicas, que era um caminho que eu sempre gostei, um tipo de texto que eu lia muito, que eu achava que era mais, entre aspas, assim, fácil que eu conseguia me enquadrar melhor. E eu comecei a escrever semanalmente, quinzenalmente, algumas crônicas em que eu usava o futebol para falar de cotidiano. Como foi a recepção dos teus textos? O que você sentiu depois que você foi publicando esses textos? Foram vários momentos assim diferentes, né? Acho que eu primeiro tentei achar um tom, e o tom que eu entendi é que eu gostava de escrever textos que não estavam... Eu sei que nem todo mundo gosta de futebol, eu conheço muita gente, eu gosto bastante, acompanho, mas tem muita gente que não gosta. Acho que até que a maioria da população brasileira não gosta de futebol, por incrível que pareça. Será? Eu acho que sim. É engraçado, eu vejo que o futebol ele é uma paixão nacional, né?
Mas se você tem algumas pesquisas que mostram que, por exemplo, as pessoas que não têm um time pra torcer, é coisa assim de 1/3 da população. É isso, tô surpreso com isso. E é muito louco, porque eu pensava muito assim, pô, mas eu não quero escrever um texto pra falar de resultado. Eu quero escrever um texto, sei lá, que eu escrevia sobre a barraca de sanduíche de pernil que tem na porta de estádio. É um texto que ele vai interessar pra qualquer um. Que é algo que é muito mais humano do que campo e bola. E aí eu entendi que ali eu tinha um caminho para eu escrever crônicas. E eu escrevi muitas crônicas, acho que por uns 2 anos eu escrevi umas crônicas nesse portal, no Ludopédio. Até que chegou um determinado momento que eu pensei assim, cara, eu acho que eu tenho um livro aqui, que eu já escrevi aqui de crônicas nessa coluna. Eu tenho um livro, e daí nasceu o meu primeiro livro, que foi o de letra, que eu reuni algumas crônicas. É esse livro aqui, né? Isso, que são crônicas que eu uso o futebol para falar de cotidiano. E aí tem aquela coisa da crônica do bom humor, da observação, de ter um olhar para banalidade, que assim é muito louco, porque as pessoas pensam que é muito fácil, mas não é tão simples você achar a literatura, o banal, em coisas assim que são minúsculas, né? Em algumas vezes quando a gente vai escrever um livro, ou qualquer história ficcional, que seja, pode ser até um conto, a gente busca muito uma grande história. E a crônica, você cria literatura nas pequenas histórias, nas pequenas coisinhas ali. E aí foi um exercício semanal, quinzenal, dependendo do momento, que foi um grande aprendizado. Acho que foi o meu primeiro passo, assim, como escritor mesmo. Peraí, você tá me dizendo então que você conseguiu juntar uma paixão nacional junto com a escrita? Sim. Então... com a escrita mais literária, né? Porque talvez alguém pode estar vendo a gente aqui e falar assim, mas tem um monte de gente escrevendo sobre futebol e um monte de sites, um monte de portais. Beleza, é verdade, tem muitos. Se você entrar agora, se der um Google, você acha muita coisa. Sim. Mas a coisa mais literária, a crônica, ela, principalmente no tempo tão corrido que a gente vive, eu sempre achava que era um espaço que deveria ter mais repercussão, deveria ter um olhar maior. E talvez porque assim, a gente tem um cenário de jornais reduzidos, menos gente trabalhando, a gente tem muita opinião, e às vezes eu sentia que esse espaço da crônica, ele não tinha mais espaço em portais mais tradicionais. Então assim, foi meio que criando uns espaços para poder chegar a entender o que era esse meu lugar enquanto um cronista. E aí, a partir daí, eu comecei a expandir, a perceber que, não dá pra escrever crônicas só de futebol. Porque eu via coisas no cotidiano que, isso aqui dá uma crônica. Eu lembro que tinha uma época que eu usava bloquinho, né? Certo. E sempre o pessoal da literatura, tem uma amiga muito querida minha, a Camila, que ela sempre falava, a gente tava conversando, e ela falava assim, isso dá uma crônica. Isso dá uma crônica. Eu fui anotando e eu percebi que, cara, que tava ali, era um momento, assim, de muitas ideias, assim, e eu não sabia muito como me organizar. Então vinha aquele ideia, eu comecei a anotar, aí eu passei a ser uma pessoa, já era, né, mas assim, de literatura, sou um cara muito organizado, muito por causa disso, porque eu acho que às vezes a gente tem tanta ideia, a gente não sabe o que fazer com essas ideias, e esse começo foi me ajudando. E se você não tiver um bloqueio de anotação, não tiver onde você anotar, você perde ideia. Você perde ideia. Você às vezes... Hoje, por exemplo, eu publico crônicas semanais num blog meu. Certo. E é muito engraçado que às vezes eu tô conversando com alguém e falo, cara, mas assim, as minhas crônicas do blog, elas estão programadas para 1 mês, 2 meses de texto. Como você arruma tanto tempo para escrever? Sempre me perguntam. Escrever as minhas coisas, né, no caso, porque eu escrevo profissionalmente, mas as minhas coisas autorais. E eu sempre falo em organização. Que é eu ter meus documentos no Word, escrever qual a ideia que eu tive, o que eu quero fazer, e às vezes conversar comigo mesmo, porque às vezes eu tenho uma ideia, sei lá, às vezes você tá almoçando na hora do trabalho e você tem uma ideia de texto, você não vai poder escrever na hora que você tá almoçando. Ou talvez no dia a dia você dá um estalo de uma ideia. Sim, então o que eu faço? Eu só anoto, tomo uma anotação, coloco ali, em algum momento eu vou ter tempo. Nesse momento que eu tiver tempo, às vezes eu já vi que, cara, essa ideia não era tão boa quanto eu pensava naquele estalo. Ou às vezes essa ideia, ela se junta com outras 2, 3 ideias para formar um texto só. Então, assim, é muito louco, porque alguém sempre pergunta, como que é o seu processo criativo? E eu nunca sei responder, porque ele é meio caótico, ele é muito específico, né? Entendi. Tem gente que tem aquela coisa mais livre, assim, e tal. Eu tenho, claro, tenho liberdade, mas eu meio que direciono pra entender, isso aqui cabe aqui, isso aqui não cabe aqui e tal. Você não deixa as suas ideias te procrastinarem, né? Não, porque já aconteceu de ficar tanto tempo e falar, cara, acho isso aqui não faz mais sentido. Perdeu o sentido, não tem mais razão
de eu escrever esse texto, ele perdeu o time, perdi a atualidade dele. E acontece, assim, eu tenho o desprendimento de entender, assim, pô, tá tranquilo, não vai dar pra fazer tudo conforme eu achava que ia dar. Sabe? E tem algum desses projetos seu foi parar na gaveta ou todos eles você já acabou publicando de uma certa forma? Então, assim, as crônicas, eu fui publicando assim. Eu já tive ideia de publicar outro livro de crônica, mas nesse meio tempo eu acabei desenvolvendo outros projetos que eu falei, não, a crônica, por enquanto, tá no meu site. Eu já tive ideias, por exemplo, que eu tive em 2017, 2018, que eu nunca consegui parar para desenvolver. Porque veio outra ideia que eu falei, isso aqui é mais... Não sei se é a palavra correta, urgente. Acho que isso aqui tá mais fresco. E essas ideias... Eu tenho uma ideia, por exemplo, que eu desenvolvi desde 2017 e que eu acho que eu terminei, mas que eu já revisei acho que umas 9 vezes. E eu não sei se... E tá lá, não vai e volta. Que eu não tenho certeza, eu não tenho nem segurança se é aquilo mesmo que eu quero. Hoje eu consigo lidar com naturalidade. Mas assim, eu tenho ansiedade. E você sabe que você lidar com ansiedade, querendo ou não, isso também entra na nossa escrita, né? Com certeza, com certeza. Mas veja bem, falando em ansiedade, a escrita, no teu caso, ela te ajuda com a ansiedade também ou não? Ela te ajuda a controlar um pouco a ansiedade? Me ajuda mais na ansiedade do que a escrita. Porque assim, eu trabalho com redação publicitária, redação em vários formatos. E então assim, eu tenho que escrever todos os dias. Sempre alguém pergunta, você escreve todos os dias? Sim, escrevo. Mas não necessariamente pra mim. Eu tenho os meus... Eu costumo brincar que tem os textos para pagar conta e tem os textos que são o meu trabalho autoral, artístico. E às vezes eu não consigo. E aí eu entendo, só que assim, eu tenho uma demanda assim, eu quero publicar uma vez por semana no meu blog as minhas crônicas. E só que eu tenho meus projetos mais extensos, que eu tenho que eu vou desenvolvendo e tal. E aí, quando a gente fala de projeto mais extenso, tem a primeira escrita, tem uma revisão, tem várias etapas que não é só a gente... Às vezes as pessoas acham que é só sentar, escrever e não é assim. Envolve muitas outras coisas. Você tem a ilustração, você tem a capa, você tem a revisão. Exatamente. Você tem também a leitura técnica, né? Porque... Alguém chegar e falar assim pra você, não tá legal. Volta isso aqui não tá coerente. Que é a leitura crítica, né? Sim. Alguém chegar e falar assim, esse personagem não falaria isso. Faz eu já fiz esse trabalho também. Algumas vezes eu faço, sabe, coisas do tipo assim, putz, mas esse personagem no capítulo 3, ele falou tal coisa que se contradiz com essa atitude aqui. Então você procurar coerência dentro do roteiro, né? Então, você, tecnicamente, você realizou o sonho todo que é escritor, que é viver de escrita, né? Eu vivo de escrita, só que é engraçado isso, né? Porque eu escrevo, dá pra dizer, eu sou escritor, mas não necessariamente eu escrevo as coisas que saem no meu nome, assinadas por mim. Já fiz trabalho como ghostwriter, por exemplo. Então, assim, eu acho que hoje eu me sinto muito tranquilo dominando isso, mas quando você perguntou da ansiedade, eu acho que a leitura, ela acalma um pouco me acalma mais. Mesmo que eu esteja lendo o texto mais árido, uma história mais difícil do mundo, eu tenho maior, entre aspas, necessidade por ler do que por escrever. Eu acho, inclusive, que a leitura ela é mais importante pra mim do que a escrita. Até porque a leitura, você tá relaxando, você tá num momento que você tá relaxado, né? Você tá dedicado. Agora, quando você tá escrevendo, é outro processo. É a pressão de você procurar coerência na história, é a pressão de você procurar passar aquele sentimento, né? Então, tipo assim, são duas vertentes diferentes, né? E você sabe uma coisa que é curiosa? Eu ia comentar que o meu segundo livro, ele é um romance, né? Certo. E ele tem um personagem que é um personagem meio caótico, meio confuso, o protagonista, em busca de identidade, assim, e tal. Eu costumava brincar que era uma época que eu corria muito. Corria assim, correr mesmo, como atividade física. Certo. E eu senti um desgaste físico ao escrever, principalmente ao reler. Me incomodava, não porque eu achasse que o texto estava ruim, né, do tipo, eu acho que nem teria publicado. Não é a síndrome do impostor, né? Não, era uma coisa do tipo assim, cara, era um texto árido, era um texto que envolvia essas camadas de ansiedade, era um personagem que tinha esses sintomas de alguns problemas psíquicos. Estamos falando isso aqui, ó, no caminho do nada, né? Esse daqui também é o segundo trabalho dele. Me causava um cansaço, quase que um cansaço físico. Era especialmente mental, mas me causava esse cansaço, sabe? Essa coisa assim, um desgaste. Certo. E que a escrita, ela também... Às vezes as pessoas... eu trabalho de casa, né? Algumas pessoas pensam assim, nossa,
tranquilo. É fácil, né? É de boa, cara. E não é. Não, eu adoro o que eu faço, mas assim, tem os seus perrengues no sentido de ter os seus desgastes também de você, cara. Você tá ali e às vezes você tá tão mergulhado naquilo, principalmente quando você tá escrevendo as suas coisas. Exatamente. Que parece que você tá fora de órbita. Né? Dizem que quando... Dizem não, né? Eu posso dizer por experiência própria que quando você escreve, você acaba entrando num espiral de concentração, né? Você não quer mais parar, né? Sim. Essa é a parte que é o limite entre você estar fazendo aquilo que é te agradável, que te agrada, na verdade, e o limite de você já está entregando praticamente para um vício, né? É muito louco, assim, porque, assim, pelo menos comigo, né, eu sinto muito uma diferença quando eu tô escrevendo as minhas coisas e quando eu tô escrevendo as coisas, entre aspas, para pagar as minhas contas. E quando eu tô escrevendo para pagar as minhas contas, eu sou bem pragmático, no sentido de, assim, ó, o que eu quero que precisa, eu tenho um maior desapego, porque eu entendo, cara, esse texto não é meu. Eu tô entregando aqui, eu tô trabalhando, eu tô entregando uma coisa, esse texto não é meu. Em determinado momento eu vou defender meu texto, óbvio, porque às vezes a gente escreve uma coisa para alguém, que essa pessoa vai assinar esse texto. E às vezes vem um retorno que não faz sentido do ponto de vista, sei lá, gramatical, qualquer coisa. E eu falo, não, cara, desculpa, não é assim. Isso que você tá falando que tá errado, não está errado por causa disso, disso e disso. Você tem a técnica, na verdade. Exatamente. Como se torna um texto profissional? Então, você tem umas técnicas que é diferente da escrita, vamos supor, uma escrita literária que ela, tipo assim, ela faz... Como é que eu posso até dizer? Ela faz mais uso de licença poética, né? Você diz na literatura. Na literatura. Diferente do texto jornalístico. Você pega, por exemplo, o texto jornalístico mais tradicional, ele é meio, entre aspas, quadrado. Porque você tem que ser muito direto para dizer qual é a notícia, onde está a notícia. E você tem padrões. Tem um padrão de texto e tal. Aí hoje, com essas ferramentas de busca, que todo site quer ranquear, você tem umas técnicas para colocar aquilo ali. Aí você faz um texto para rede social, você tem uma determinada técnica do que usar, não e tal. Meu, roteiro, por exemplo. Eu fiz um trabalho um tempo atrás que tinha muito roteiro e às vezes algumas pessoas reclamavam porque tinha uma linguagem meio coloquial, tipo assim, pra, eu tô, eu tava, e aí o cliente assim, meio que deu uma reclamada, eu comentei, cara, mas assim, eu tô facilitando o máximo possível para quando for lido. A pessoa que vai ler, ela vai entender, ela vai ficar mais fácil, vai ficar mais natural. Então, assim, é um outro formato de texto completamente diferente. E aí a literatura é uma coisa que é maluca, que você pode pegar todas essas regras, conhecendo, você pode chutar de acordo com o que você quer. Tá o balde e falar, não. Com a linguagem que você quer. E assim, é uma coisa que é até engraçada, né? Porque eu acho muito difícil você escrever diálogo. Um diálogo que seja coerente, que seja convincente, que soe natural. E você escrever um texto, por exemplo, que ele é bem coloquial, que ele é muito oral, é difícil pra caramba. E às vezes as pessoas falam, nossa, isso aqui tá escrito como se fala. Assim, não é fácil. Eu acho que é o tipo de diálogo mais difícil de você fazer. Corre o risco da pessoa falar assim, não, esse personagem jamais falaria assim na vida real, né? Sim. Ou às vezes você vê até mesmo incoerência de linguagem, no sentido assim, um personagem... Eu fiz um trabalho recentemente de uma leitura crítica de um livro, em que eu disse pro autor que num dos últimos textos ele usava uma linguagem que ele não usava no restante do livro. E aí eu comentei, cara, eu acho que essa última linguagem tá melhor, mas você tem que escolher. Ou você usa essa ou usa aquela, porque parece que foi outra pessoa que escreveu. E realmente era um outro momento de escrita, não era? Ele meio que não escreveu na mesma época e destoou. E assim, é muito louco porque são muitas preocupações pra gente ter um livro bem acabado. E eu tô falando só de texto, né? Não tô nem entrando no mérito das outras questões que envolvem o livro. Entendi. E é muito louco porque, conversando até com o meu editor do meu livro mais recente, a gente tava falando esses dias sobre essa questão de você... No curso que eu falei que eu fiz de escrita criativa, certo, a gente tinha um exercício foram 2 anos, um exercício que ele era muito legal, que era assim, né? De 10 a 15 pessoas na sala e cada um de nós tinha um projeto. E era um projeto literário, quase como um projeto de formação, né? E aí esse projeto todo mundo tinha que ler de todo mundo, assim, a cada 2 meses a gente entregava 10 páginas e todo mundo tinha que ler. E aí, quando a gente se encontrava, a gente debatia todos os textos que foram lidos.
apontava os erros, defeitos e tal. Só que, por exemplo, cada vez quando iam debater o meu texto, existia uma pessoa que não poderia comentar nada sobre o meu texto. Você mesmo. Entendeu? Então, e às vezes, assim, eventualmente uma pessoa falava assim, fazia determinada crítica, eu dizia assim, mas assim, a intenção do meu texto não é essa que você está solicitando. E não, mas você não vai falar, você vai só ouvir. E é um exercício que ele é fundamental, porque eu acho que você ter esse desprendimento da vaidade e de entender que o seu texto tem que ser revisado, que o seu texto vai ter erros, que ele vai ter falhas, que eventualmente você pode até não acatar, mas alguém vai olhar, o olhar externo é muito importante. Ou ele pode não ser compreendido também, né? Sim. Acontece, às vezes, você criar uma história e as pessoas não entenderem, né? Sim, e aí é muito louco, porque quando eu tava falando desses formatos diferentes, a palavra que sempre vem na minha cabeça é a intenção. Tá. Porque, eventualmente, tem gente que escreve o texto literário, e que é um texto que tem um significado para ela, e se não tivesse significado para mais ninguém, para ela tanto faz. E beleza, é um caminho, só que você vai ter que vai sofrer, entre aspas, as consequências disso. Depende da expectativa que você cria o teu projeto também, né? Sim, é por isso que eu falo da intenção. Certo. Tem livros que são mais áridos, e que assim, que às vezes vai ter leitor que não vai aguentar por vários motivos, sei lá, porque a leitura é dura, a história é pesada, isso vai acontecer, a gente tá propenso a isso. Ou ela tem aquela montanha-russa, né? Sim, às vezes tá bom, depois fica não... chato, depois... E aí é importante a gente ter esse entendimento também, porque eu às vezes sinto que às vezes a gente não tem, no geral, né? Principalmente nesse momento de hoje, que a gente tá tão envolvido e imerso em redes sociais, a gente não tá muito receptivo a críticas, no geral, como humanidade mesmo. Certo. E como escritor, a gente tem que estar receptivo a entender que isso vai acontecer. E que eventualmente, assim, é óbvio que eu não tô falando de uma pessoa que te esculacha, que seja desrespeitosa com você. Isso aí não. Mesmo com tanta opinião tóxica, né? Hoje em dia tem muita opinião tóxica, né? Não dá pra você agradar gregos e italianos. E que ataca, né? Que ataca. Acho que não tô nem falando disso, mas de alguém tecnicamente fala assim, cara, eu não gostei do seu livro. Porque a gente tá propenso a isso acontecer e faz parte. Que são as críticas construtivas. É disso que a gente tá falando, né? Sim. Quando é uma coisa destrutiva, eu acho que não vale a pena nem perder muito tempo, porque não adianta se nivelar pra baixo, né? E não adianta você dar muito palanque e tal. Mas enfim, essas coisas são as que eu mais penso muito no meu dia a dia, de entender, de ouvir, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca, e às vezes a gente esquece de exercer isso, de entender que até com os nossos textos vai ter gente, assim, sei lá, a gente na faculdade de jornalismo a gente aprende, claro que é um outro formato, é uma outra coisa, que às vezes se as pessoas não entendem o meu texto, não necessariamente o problema tá nas pessoas. Às vezes o problema pode estar em mim, na minha construção de texto, era isso que eu queria mesmo e tal. E eu acho que esse exercício, até pela literatura ser algo que é tão pra dentro, às vezes a gente esquece de olhar pra dentro também, de olhar essa nossa criação, de perceber algumas coisas ali, entendeu? Verdade, nem sempre a gente consegue fazer tudo perfeito, né? Sim. Mas agora fala pra mim, o teu público-alvo, qual é o seu público-alvo pra qual você escreve? Vamos deixar um pouco o jornalismo, vou deixar o Leandro, jornalista, um pouco de lado, vamos focar mais no Leandro agora, escritor, né? E vamos falar, você escreve pra qual público? Qual público que realmente você acha que se identifica com as suas obras? Cara, nossa, essa é uma pergunta muito difícil e ampla pra mim, porque eu acho que eu acredito que eu escrevo para o público adulto. Tá. Ao mesmo tempo, eu já tive muito retorno de pessoas que estão naquela fase, na transição de adolescência para idade adulta. São os pré-adolescentes. Não, adolescentes mesmo. Assim, porque acho que um pré-adolescente, algumas coisas que eu já escrevi, talvez não capta tanto, mas eu acho que eu costumo dizer que uma pessoa que tem 14, 15 anos pra frente é pra quem eu tô escrevendo. E no teu pessoa que tá assim, eu não escrevo literatura infanto-juvenil, eu acho muito, muito difícil, muito desafiador. Certo. Tem gente que acha o contrário, eu acho que é muito difícil você escrever assim, mas eu penso nisso que a minha literatura é muito voltada pro público adulto. Tá, mas entre os adolescentes, pelo que me parece, tá causando uma surpresa, né? Os textos de futebol e as crônicas que eu escrevo, eu já tive bastante retorno de gente que tá na escola, ensino médio, sabe, assim, uma identificação maior, porque o livro em si, um livro, ele te demanda um esforço maior do que você ler uma crônica, né? Sim. E eu acho que a crônica, que a gente tem
menos espaço do que eu imagino que poderia ter na internet, é uma coisa que pega, às vezes, assim, adolescente e tal. Principalmente porque eu já escrevi muita crônica sobre questões de insegurança, porque eu acho que no final das contas todo mundo tá tentando esconder um pouco das suas inseguranças, né? Isso é verdade. E é engraçado porque o que eu já tive assim de resposta é que assim, a adolescência é a época da insegurança, né? Por mais que a gente tente disfarçar. E eu já vi, principalmente quando eu fui em escola, palestrar, conversar com um estudante, eles falarem esse sentido de ver ali que algo no sentido de, putz, eu não tô sozinho, eu não tô sozinha. As pessoas são inseguras mesmo, assim, mesmo na vida adulta. Eu mesmo achava que tal, eu torcia pra um dia eu deixar de ser uma pessoa insegura. Esse momento não chegou ainda, entendeu? Tá, entendi. Mas assim, no geral é o público adulto. Mas esses retornos que eu já tive com o público adolescente me surpreendeu bastante, assim. É que todo episódio a gente acaba caindo nesse mesmo assunto, né? Parece que é aquele ciclo, né? No primeiro episódio, por exemplo, a gente já tinha uma visão de que o adolescente estava completamente perdido para a tecnologia, para o celular, voltado só a atenção para vídeo curto, né? E pelo que a gente está conversando aos poucos, esse mito ele está caindo. Ainda ontem mesmo, no último programa que a gente fez, ontem não, né? Vou até cortar essa parte, tá? No último episódio que nós tivemos também, a gente percebe que todos os escritores, eles têm essa visão de que os adolescentes estão procurando mais a leitura até que dos próprios adultos. Você sabe uma coisa que é muito curiosa? Que as pessoas falam muito sobre a perda assim, rede social desconcentra a gente, é tudo muito superficial em rede social, no geral, né? Ela procrastina, tira a nossa atenção, ela mexe com a nossa insegurança. Eu não gosto muito do discurso, que é um discurso muito lugar comum, muito fácil da gente cair, de que as pessoas estão lendo menos por causa de redes sociais. Existe esse discurso, mas eu acho que ele não faz sentido pelo seguinte: quando eu saí da escola no finzinho da década de 2000, e naquela época as pessoas já liam um pouco. A gente tá num país que as pessoas leem pouco. E aí se você puxa assim, quando você tava na época de escola, as pessoas liam tão mais assim pra ter caído em redes sociais, ou as pessoas já liam pouco? E aí hoje a gente tem mais um espaço, a gente tem mais uma forma de entretenimento, digamos assim, que está dividindo esse espaço. Diz que isso foi potencializado, né? A falta de incentivo de leitura, ela foi potencializada com a presença das redes sociais. Mas aí você pega, por exemplo, assim, se você fizer um gráfico, se você montar um gráfico dos livros mais falados no TikTok e o quanto esses livros vendem absurdamente a partir de divulgação no TikTok. Então, assim, eu fico às vezes pensando que a gente culpar... Eu tenho muitas críticas a redes sociais em vários níveis, mas em termos de comportamento, eu não sei se as pessoas leem menos por causa das redes sociais. Eu acho que a gente já lia pouco. A gente já é um país que lê pouco. Pouca leitura. Né? E aí eu não sei, assim... Porque assim, tem um outro lado, se você for parar pra pensar, a gente tá lendo o tempo todo. A gente tá lendo postagem, a gente tá lendo meme, a gente tá lendo mensagem, a gente tá lendo o tempo todo, só que é no celular. A gente pode falar que talvez a gente tá lendo menos livros, eu não sei. E é uma dúvida, eu não tenho uma resposta real assim para isso, porque às vezes eu também fico preocupado de repente da minha opinião tá embasada no meu ciclo e não em algo geral. Mas o objetivo aqui mesmo não é a gente dar não é dar um diagnóstico, porque nenhum de nós somos especialistas a fundo nesse assunto. Mas cada um tem um ponto de vista. Sim, então, mas aí esse ponto eu acho que a rede social ela é uma boa ferramenta. Eu acho, assim, é uma hipótese que eu tenho. Eu acho que a pessoa que ela não está predisposta a ler, ela não está predisposta a ler com rede social, sem rede social, com o TikTok, sem nada. Eu vejo muita gente mais jovem que é muito engajada de falar de livros em rede social. Você pega, por exemplo, os booktokers, booktubers, tem uma outra expressão de gente que trabalha para bookgrammers, e a galera assim tá ali engajada, comentando e discutindo e levando a obra e tal. Você pega os eventos, por exemplo, de Bienal, Flip, e aí você pega os escritores que têm essa proximidade grande. O Flip, por exemplo, tinha bastante adolescente, né? E a galera tá lá, entendeu? Então eu acho que talvez a gente esteja meio que na mesma, só que hoje a gente tem uma ferramenta a mais. Então, por exemplo, assim, a gente deixou de ler menos, ou por exemplo, talvez a gente passa menos tempo vendo televisão hoje, porque a gente passa mais tempo em rede social. Eu acho que a gente fragmentou mais as coisas, mas eu tenho dúvidas se a gente lê menos. Eu tenho que ser sincero pra ti. Eu tô no mercado literário há pouco tempo.
tá? Relativamente vai fazer 1 ou 2 anos, né? E conversando com profissionais que estão há mais tempo, tem profissionais de 10, 15, 20 anos que estão no meio, né? E, para ser sincero, a gente tinha essa opinião de que realmente os dispositivos, os celulares, eles estavam meio que atrapalhando, né? Mas conforme vai passando, acho que eu ao mesmo tempo, a gente está tendo essa percepção de que as coisas é realmente isso que você está falando, né? A gente não tinha se dado conta, ou tinha até esquecido em algum dado momento, que as pessoas nunca foram, na verdade, tão engajadas a ler. Mas eu acompanho algumas contas do TikTok, acompanho algumas no próprio Quai também, no Instagram. Então vejo que há um crescimento relevante de pessoas que estão engajadas na leitura. Eu vejo muita conta de gente que faz review de livros, então acho que meio que embasa aquilo que você tá falando mesmo. E eu sigo alguns perfis, por exemplo, que, assim, tem coisas que eu não sei, tem livros que eu nem ia saber nem que existe. E essas pessoas são... essas pessoas são importantes, são importantes. De estarem ali e tal. Então, assim, eu sempre fico com essa dúvida, porque eu acho que a questão da distração de redes sociais, ela afeta tudo, né? Ela não é que é uma coisa que afeta ali, cara, afeta tudo. Às vezes a gente tá numa mesa de bar, num restaurante, e as pessoas estão no celular. E eu não, assim, eu tenho algumas questões problemáticas com redes sociais, mas eu não sei se dá pra, não sei até que ponto a gente enquanto sociedade lê menos por causa de rede social. Eu não sei, assim, eu não consigo ter uma opinião formada, concreta, assim, sobre isso, sabe? Que às vezes o teu ponto de vista faz diferença, porque o que a gente chegou à conclusão de que principalmente o jovem, ele precisa de exposição. Ele precisa saber que existem determinados livros, né? Na verdade, ele precisa saber que existem livros em todos os aspectos, né? E, inclusive, até é engraçado porque eu ia falar sobre esse seguinte trabalho aqui, ó. Deixa eu dar uma lida. Este livro ajuda a corrigir uma falha inexplicável da literatura brasileira, que historicamente negligenciou o futebol como matéria-prima da produção ficcional em prosa. Em contos modernos, diretos com grande oralidade e forte carga memorialística, e um flerte com autoficção em alguns momentos. Leandro Marçal reaproxima o futebol da literatura. Felizmente, ou você conhece algum tipo de jogo tão capaz de, a exemplo que nos atrai na ficção, criar heróis e vilões, girar reviravoltas, redimensionar o tempo e nos fazer rir e chorar. No fim das contas, esses textos reforçam que não é apenas o futebol que simula a vida. Essa artimanha também pertence à literatura. É aí que o esporte e a arte se abraçam. Então, podemos ver o nascimento como vemos na partida que se inicia, em cada página que começa a ser preenchida pelo escritor, ou ainda melhor, lida pelo leitor. Eu estou falando do livro O Último a Ser Escolhido, que é de autoria de Leandro Marçal, esse livro, que ele une a literatura junto com o futebol ou junto com também o esporte. Ela é um livro que ele não fala só das partidas de futebol, mas ele capta também algumas experiências, a paixão, paixão vibrante, aquela energia que você vê nos estádios, coisas que acontecem no cotidiano, coisas que as pessoas normalmente não olhariam. O autor ele traz pra gente uma visão diferente de cada coisa que pode acontecer simultaneamente ao mesmo tempo que está acontecendo uma partida de futebol, não é mesmo, Leandro? Esse livro ele é muito curioso, porque ele nasce de uma ideia, a ideia que eu tive, né, para publicar esse livro, ele foi publicado pela editora Dolores, que é uma editora dedicada a livros relacionados ao futebol de alguma forma. E 2020, na pandemia, naquela época que a gente estava naquela febre de lives, a gente assistia live de tudo. É verdade. Eu vi uma live do Museu do Futebol e eu não lembro, eu acho, eu tenho impressão, não tenho certeza se foi ele que falou isso. Tem um comunicador que é um cara que eu admiro muito, que é o Paulo Júnior, e ele falava sobre a gente ter entre aspas, um déficit na literatura brasileira de ficções com futebol. Porque a gente tem muita crônica de futebol, a gente fala do Nelson Rodrigues, do Carlos Drummond de Andrade, que escreveu muitas crônicas de futebol, mas ficção, a gente tem algumas, a gente tem o Sérgio Rodrigues, que escreveu um romance premiado na década passada, tem o Sérgio Santana, que é um outro escritor que eles têm alguns contos com futebol, e ele falava que ele sentia falta disso, de ter mais ficção no futebol, e naquele dia eu tive um estalo. Eu deveria até ter agradecido a ele, né? Eu tive esse estalo de começar a escrever ficções curtas com futebol. Então, assim, o Último a Ser Escolhido, ele tem 13 contos,
E são 13 contos que o futebol ele é o cenário, é o ambiente, tem personagens. E não fala só de campo e bola. São 13 contos com linguagens diferentes entre si, com personagens diferentes entre si, com narradores e narradoras diferentes entre si. Então, assim, eu tentei trazer o futebol de uma forma, por exemplo, se eu citar algumas sinopses breves de alguns contos. Você tem um conto de um cara que ele é um jogador aposentado e ele tá contando a vida dele enquanto jogador aposentado. Tem um conto de uma moça que tá vendo o namorado dela jogar bola na praia. Tem um conto de um cara que o conto que abre é o conto de um cara que ele escreve no diário sobre como ele ganhou muito dinheiro com a aposta esportiva. Tem um conto de uma sociedade meio distópica onde é proibido jogar bola. Poxa, então eu tentei fazer algo assim que não é um livro. Eu costumo dizer que ele não é um livro de futebol, ele é um livro de contos, é um livro de ficção. E só que assim, o futebol é o que tá cruzando todas as histórias, assim, de alguma forma ou de outra. E aí, assim, eu achei que... é um livro que eu gostei muito de ter escrito, de ter lido, assim, também depois, por entender o quanto, assim, um jogo de futebol, mesmo pra quem não gosta, pra quem não suporta o futebol, é meio que impossível de fugir, né? Porque todo dia você vê o noticiário, eventualmente você vê as pessoas num botequim, num restaurante, numa festa de família comentando sobre futebol. Dependendo de onde você mora, as pessoas estão chegando e tá um trânsito porque as pessoas estão indo ver um jogo. É que é uma coisa cultural, né? É a cultura do país, né? A cultura nossa tá aí. A gente é criança, aprende a jogar bola na rua. Mesmo que você não goste, que você não jogasse, você tem vivência com alguém que jogou bola na rua. A gente tem no nosso linguajar, a gente tem termos que vêm do futebol, assim, que não tem como fugir. E aí eu tentei trazer isso, assim, ele é quase que... Eu penso muito nele como um amadurecimento e uma evolução daquele primeiro livro, que era o das crônicas, sabe? Tá. Então, assim, eu acho que... acho que nesse da capa verde, no direito, já tem um começo ali e no último asterisco tem um amadurecimento de entender que, às vezes, eu acho que, assim, dentro de uma partida de futebol, de um campeonato, acontece tanta coisa, tanto absurdo, tem um enredo, assim, tão grande, tão rico, que às vezes a gente esquece de criar ficção em cima disso. E aí um grande desafio que eu tenho, e que é uma coisa que assim, eu não me considero um escritor de livros de futebol, mas eu me considero um escritor que tem livros que tem futebol na temática. Uhum. E aí eu penso muito na nossa classe enquanto escritor. Porque o meu maior desafio é que uma parte grande do público que é de futebol não está interessado em ler. E aí, ao mesmo tempo, quando eu falo às vezes, eu escrevi um livro que tem futebol, tem gente que fala, tá legal, tipo, como algo assim, inferior. E não precisa ser. É como se a pessoa não desse o menor valor do que você acabou de fazer. Porque tem futebol. E isso não quer dizer nada. O livro pode ser bom, pode ser ruim, por causa do futebol, por não ter futebol também. Não, mas pode acontecer com romance. Mas pode acontecer com romance, pode acontecer até com livro de autoajuda. Sim. E aí eu penso muito nisso, no quantas vezes é uma preocupação que eu tenho muito grande com, às vezes, um elitismo de olhar como algo inferior. E não tô falando isso pra defender os meus livros, não. Tem livros que são... Tem um romance, O Drible, do Sérgio Rodrigues, cara, que o livro é maravilhoso. Ele é premiadíssimo no Brasil, no exterior, ele tem o futebol. É uma ficção, um romance que tem futebol ali, entendeu? Então, assim, é sempre uma coisa que eu defendo muito de estar falando sobre isso, sobre como... Não quer dizer que o livro vai ser bom ou ruim porque ele é de futebol, sabe? Ou com futebol, como eu costumo dizer. Mas enfim, é um livro que eu gosto muito, assim, que eu me senti muito satisfeito. E é uma leitura bastante recomendado dela, né? E deixa eu te falar, a gente vai deixar o link aqui na descrição também, da onde tem pra comprar, né? Sim, sim. Pela editora. No site da editora Dolores. Com você também, pessoalmente. Também comigo, pode me chamar em redes sociais. Tá, que já vou deixar também as redes sociais aqui do Leandro Marçal na descrição, junto com os links dos livros também, né? E Leandro, fala pra mim, como que você tem visto o mercado literário na Baixada Santista? No teu ponto de vista, como que você acha que ele está sendo... tá tendo um crescimento? Como que está sendo para você o mercado literário? Olha, isso é uma pergunta ampla e muito boa, né? A Baixada Santista são 9 cidades, né? E eu acho que a gente tem começado... Não sei se a gente está começando, mas eu tenho olhado muito mais
para uma integração maior, porque muitas vezes a gente tem um costume aqui nosso, acho que eu moro em São Vicente, mas acho que na Baixada rola muito o Santos como centro da Baixada Santista, especialmente as pessoas que moram lá. E às vezes isso é um problema tanto em termos sociais quanto em termos literários também. E, cara, tem muita gente muito boa. Tem muita gente muito boa que tá aqui e que às vezes a gente existe um problema nosso na nossa função, é que a gente escreve entre aspas, tá? Mas acho que você vai entender. A gente escreve sozinho, né? A gente escreve sozinho e tal. E aí às vezes acho que falta um pouco dessa maior integração pra gente conhecer quem são os nossos, quem são as nossas. Por isso, então, o que as pessoas estão fazendo. Quem são as pessoas que estão fazendo? Porque... E aí eu já peguei assim... pessoas comuns, cidadãos comuns. Mas não tem nenhum escritor aqui da Baixada. Como não tem? É que talvez talvez a gente não está vendo, não está dando... a gente não está jogando a luz onde deveria ser jogado, entendeu? Eu não estou nem julgando aqui que tipo de literatura é feita, nem nada, porque eu acho que tem... das feiras e dos eventos que eu já vi, tem muita gente aqui na Baixada escrevendo sobre tudo. Tudo. E às vezes acho que falta a gente ter essa maior integração e ter essa cultura de criar os eventos e a gente tá lá ajuda a mostrar que, pô, sim, tem gente. A participação de eventos é bastante importante, né? Sim. A gente tem a Flitanhaém, teve um encontro dos escritores agora com a iniciativa da difusão literária com o pessoal da Lua, a gente tá bastante... É muito importante. É muito importante, né? Porque a gente até comentei em confidência, a gente estava até comentando antes que a gente vive um momento que não dá mais para você simplesmente só escrever. Não, tem que aparecer. Você vai ter que aparecer, vai ter que divulgar. Claro, tá, cada um com seus limites, até onde você vai, isso aí é um ponto pacífico, mas para as pessoas saberem, porque eu conheço muitas pessoas boas e que eventualmente ninguém sabe que essas pessoas escrevem. Enfim, é uma coisa assim que a gente tem meio que se render. E até porque veja bem, se você... Espera que eu vou pensar que eu vou fazer o pote lá na hora. Até porque a pessoa que ela vai comprar o livro, ela vai ler a tua história, ela quer falar com o escritor, ela quer ter uma opinião do escritor. É a oportunidade que você tem para passar a sua ideia para ele, né? Não só para você vender a sua experiência também, né? E ao mesmo tempo a pessoa se sentir honrada, né? Porque eu achei muito legal quando você tá falando com o escritor, você tá olhando aquela obra e fala assim, não, eu vou comprar de você, mas tipo assim, ele já te dá um ponto de vista diferente, porque eu como leitor, eu posso ter um ponto de vista, mas conversando com você, com o escritor, parece até que me esclareça, já falando diretamente. Então, o que funciona para você como escritor, Leandro, o que funciona para você na hora de divulgar os seus livros? O que tem mais dado resultado, retorno para você? Tem uma coisa que vai parecer... não é demagogia, mas acho que falar simples falar simples e de igual com o leitor. E isso é uma coisa que assim, a gente atrai inclusive muito mais gente para a literatura quando a gente não se coloca no altar. Quando a gente entende que, cara, a gente é escritor, a gente também é cidadão e assim, nós somos pessoas comuns e tal, e ter um diálogo franco. Sem muita pose, sem muita pompa, digamos assim. Eu acho que isso é um dos primeiros passos. E também você ser muito transparente de, por exemplo, assim, eu comentei, eu tava falando sobre o livro que envolve futebol, mas entender perfeitamente que não é um livro para todo mundo. E ok, não vai ser um livro para todo mundo, né? Tá tudo bem. Tranquilo, sou muito tranquilo com isso. Mas eu acho que essa coisa de ter a clareza, sabe aquela coisa muito de escola, de redação de escola, clareza, coesão, é meio clichêzão, mas acho que isso ajuda muito de você mostrar pra ela qual é o produto com a maior sinceridade, com a maior transparência do mundo. Por mais que seja clichê, seja algo que funcione, né? Funciona, porque as pessoas entendem que falam, cara, não, esse cara ele tá falando, o livro dele é isso, assim, tá? Não tá vendendo uma panaceia aqui, uma forma mágica, algo. Não, o cara que tá vendendo o livro dele e tal, eu acho que isso, pelo menos comigo, é uma coisa que me ajuda muito. São essas duas coisas, a transparência e tá no mesmo patamar.
E é muito louco porque você falou especificamente dessa parte de vender os livros, né? Mas essa é uma postura que eu levo num geral mesmo, assim, gente, tudo bem, sou escritor, mas eu tô aqui, sei lá, tomando uma cerveja igual a todo mundo. Sangra igual a todo mundo, transpira igual a todo mundo. Exatamente, e eu acho que isso é muito importante, porque eu particularmente não gosto muito desse lugar de altar. Não que eu acho que a literatura é importantíssima, mas eu acho que a literatura, inclusive até a minha forma de escrever, ela traz muito a literatura para o cotidiano. Até porque ela é uma linguagem fácil, o livro tem uma linguagem fácil de absorver, fácil de entender. Sim. Não tem muito termo complicado. E é muito louco porque eu costumo dizer que você escrever simples, sem ser simplório, é difícil. Sim. Não é fácil, assim, você tentar escrever simples, mas você colocar camadas ali no teu texto que leva o leitor a pensar para algo que tá além do que tá escrito ali. É complicado pra caramba. Te exige técnica, te exige você ter que estar com preparo, com uma bagagem, saber qual é a sua intenção, assim. E é o que eu defendo, assim, é uma das coisas assim, que eu acho mais legais, assim, mais naturais pra minha literatura, pelo menos. Legal. Fala um pouquinho mais sobre o Último a Ser Escolhido, que esse é seu trabalho atual. É nesse que você está trabalhando. Fala um pouquinho mais sobre a história dele, fala um pouquinho mais, sem dar spoiler, tá? Claro. Fala um pouquinho mais sobre ele. Ele foi lançado em dezembro de 2023, né? Ele tem, como eu comentei, são os 13 contos e assim, a principal característica dessas histórias curtas é que elas são muito independentes entre si. Não tem uma linha contínua. Não tem uma linha contínua e assim, e tem uma diversidade muito grande. Você não tem uma... Eu acho que é muito curioso, isso vai parecer papo de vendedor, mas não é. É que eu acho que ele é um livro de ficção que ele se sustenta mesmo para quem não tem a menor familiaridade com o futebol. Tá. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela não tem familiaridade com o futebol, por exemplo, ela sabe que em São Paulo existe o Corinthians, o Palmeiras e São Paulo, por exemplo. E aí, eventualmente, em um conto ou outro, tem uma situação de um campeonato tal. Quem acompanha futebol sabe qual é aquele campeonato tal, mas quem não acompanha não perde nada relativo a isso, assim. Então, assim, eu acho que são contos que eles se sustentam. É que, claro que tem a temática do futebol em todos eles, mas eles se sustentam mesmo para quem não tem nenhuma familiaridade, nenhum apreço até pelo esporte. É porque você está falando de cotidiano, né? Você não está voltado exclusivamente para o esporte. Nossa, eu achei muito, muito, muito legal essa história, muito, muito bacana esse livro aqui. E fala para mim, as suas presenças em eventos, redes sociais... Em redes sociais você procura lá, Leandro MP91, que meu nome é Leandro Marçal Pereira, e aí Leandro MP91, Instagram, eu até que lembrar todas as redes, Instagram, Facebook, Twitter, vou colocar tudo na descrição aqui. Eu participei de uma feira, primeiro festival literário que aconteceu em São Vicente. E aí, sempre que tem uma feira ou algum evento relativo à literatura aqui na Baixada Santista, eu tô indo. Às vezes que eu deixo de ir é muito por causa de trabalho, que às vezes a agenda não bate mesmo e acontece. Mas essas feiras são muito legais, assim. A gente se conheceu numa feira dessas, né? Da gente ter essa troca. Foi a Frita que nós nos conhecemos. E ter essa troca, né? De você entender. Eu lembro que a gente tava conversando até com um amigão meu, Vinícius, sobre processo criativo e sobre como o processo criativo da gente é muito diferente. Sim, é verdade. Lembra do papo que eu sou organizado, que eu sou quase o domador do processo criativo, né? Então esses eventos, assim, é muito engraçado porque quem visita fica muito naquela assim, tem um monte de livro e tal. E às vezes as pessoas não percebem o quanto pra gente, enquanto escritor, esses eventos são muito importantes também. Pra gente entender quem são, o que estão fazendo e pra que caminho tá indo, assim, sabe? A gente acaba tirando lições pra gente também. Nesse momento que a gente faz bastante contato também, né? A gente faz... Não é só pra vender livro. Aliás, que assim, eu costumo falar que se você vende um livro num evento desse, já é lucro. Mas eu acho que o que fica além do aprendizado é também o fato de você ter contato com outros escritores. É nesse momento que você cria contato com revisores. Sim. Com profissionais do ramo, né? E entende melhor, né? Você entende melhor como funciona, né? Porque eu acho que é muito curioso, porque
a gente estava falando de formação, né? Sim. Quando a gente tem uma profissão que tem uma educação formal, você encontra os meios e os caminhos. E na questão de publicação de livros, é um pouco meio, entre aspas, solto, assim. Você não sabe... Tem coisa que a gente não sabe como fazer. Na prática mesmo, é só a sua própria experiência que vai te dizer, né? Isso, exatamente. E a participação de feiras e eventos, ela é muito importante, principalmente para quem está começando também, né? Sim. A gente não pode achar que só escrever o livro e a história vai se vender sozinha. Você tem que vender teu próprio livro também, né? Você tem que vender, como eu falo, tem que vender seu peixe, né? Sim. E fala para mim, projetos futuros. O que você tem? Pode falar ou você... Não, posso falar. Então, projetos futuros. Quais são os teus próximos projetos? Vou te falar primeiro do projeto presente. Isso. Toda semana, às segundas-feiras, eu publico uma crônica no meu site que eu tirei da gaveta. Que eu já vou colocar agora na descrição, já vai estar na descrição aqui embaixo. Toda semana eu vou tirar eu trabalhei muito nos últimos meses, então dezembro e janeiro eu vou tirar uma folga, vou resgatar algumas, mas sempre segunda-feira sai uma crônica nova. É assim, é muito louco quando você fala de projeto futuro, porque não tem uma linearidade dos projetos, né? Então assim, vamos supor, eu tinha um projeto 1, 2, 3, 4, e às vezes o teu projeto 5, que você começa depois, ele toma a frente de todos os outros. Depende do que você tem na cabeça, né? Eu tô com uma pretensão, assim, eu tenho um livro pronto de contos, que são contos que se passam na Baixada Santista. Especialmente Santos e São Vicente, lugares que eu frequentei, e são contos que eles são narrados por homens sem nome e que tem alguma carga de violência. E eu sinto uma urgência nesse projeto para publicar. Então eu tô numa etapa de preparação, de leitura crítica, para a partir de janeiro começar a rodar para publicar no próximo ano. E vai ser através de editor ou independente? Não, independente, vou publicar de forma independente. E assim, eu sinto, assim, dentro dos meus parâmetros, que ele é um livro que ele tá bem redondo e que, assim, tem pouca coisa, assim, o que talvez tenha para mexer seja mais uma revisão e não o conteúdo das histórias em si. E a minha pretensão é publicar no próximo ano. Tá. E fala para mim, entre você trabalhar como editora e trabalhar como independente, qual é a sua experiência trabalhando nas duas vertentes? Tá. Os meus 2 primeiros livros eu publiquei com editoras. Uhum. Eu não conhecia muita coisa, eu não tinha muita técnica. Para mim foi o melhor caminho. Eu tinha dinheiro para investir nisso, eu investi nisso. O meu terceiro livro eu publiquei de forma independente. Só que quando eu publiquei meu terceiro livro, eu já tinha modificado um pouco a minha vida profissional, já estava trabalhando muito mais com texto. E aí eu comecei a entender os processos de preparação, de revisão, de como procurar gráfico. Então eu entendi que foi o melhor caminho para mim naquela época, esse mesmo. Esse aqui que é o seu terceiro livro, né? Isso, é o Nota de um Restaurante, que é um livro que tem textos autobiográficos, que eu narro a história de uma sociedade que eu tive no restaurante, que não deu certo, que eu perdi muito dinheiro, tive prejuízos físicos, psicológicos, de amizades e tudo mais. Essa pessoa que tá aos pedaços aqui, no caso, é você, né? Muito interessante, legal. E aí, é até interessante falar que os 3 primeiros livros, eles estão esgotados. Mas no meu site lá no Tirei da Gaveta, quem quiser pode entrar lá e acha o PDF disponibilizado lá gratuitamente para quem quiser. Bom saber, eu vou baixar então, hein? Pode baixar, não tem problema. E só que assim, quando eu publiquei com a Dolores esse livro, e eu faço questão de ressaltar isso, ele veio num formato diferente, porque a Dolores, ela apostou em mim. Ela realmente apostou no meu trabalho de investir na publicação, e foi um esquema muito diferente desses 2 primeiros. E aí o meu editor, o Raul Andreucci, ele trabalhou no meu texto assim arduamente. A gente teve muitos embates, entre aspas, né, de ele perguntar, por que você escolheu isso aqui? A gente teve um embate muito grande, foi um trabalho muito profissional feito nisso. Não é uma editora grande, é uma editora pequena, mas que teve um profissionalismo que não tive nas anteriores. Não é nem profissionalismo a palavra correta, mas assim, um apuro, um cuidado com o texto, que foi uma coisa que nunca tinha acontecido comigo antes. Podia chamar ele pra gente conversar a respeito. Sim. Porque assim, não é só trazer só escritor, né? Nas próximas temporadas a gente vai trazer também editores, vai trazer também revisores, né? Para que o público geral entenda mais a fundo como é que é o processo de escrever um livro, né? Sim. Então seria interessante depois ele falar com a gente, né? E aí assim, eu tive uma participação
eu tive participação ativa em todos nos livros publicados por editoras também, mas nesse caso foi algo assim muito diferente do que eu tinha visto antes. Foi uma coisa assim, uma transparência, de eu entender os processos, essa coisa de apostar. É muito difícil uma editora apostar na gente, né? Quando a gente bate na porta de uma editora grande, e eu tive contato com um escritor recentemente que ele falou assim: os caras elogiaram muito o meu trabalho, só que eu não tô dentro do escopo deles agora, então eles não vão me publicar. Quando se fala dentro do escopo, estamos falando financeiramente ou o conteúdo da história? Conteúdo da história. Mas também tinha uma questão assim, por não ser uma pessoa muito famosa, não teria uma garantia de vendas que a editora, para ela estar funcionando, ela precisa. Claro, é justo. E aí, justo. É compreensível. É compreensível. Então assim, eu hoje... a Dolores, ela publica livros relacionados a futebol. Acho que isso é importante também ressaltar. Então, eu hoje, esse meu próximo livro, que não tem relação nenhuma com futebol, eu pretendo publicar de forma independente. Porque, por já conhecer os caminhos, conhecer gente que já trabalha com isso, que sabe de texto e tal. Existem boas editoras mas assim, tem muita gente também, né? E aí, essa é uma grande questão. E aí, às vezes, eu acho que se eu fosse dar até um conselho, às vezes a gente tem muita pressa. Eu acho assim, existe a pressa, existe a urgência e existe a procrastinação, né? Quando eu digo pressa, eu não estou... não é nem uma crítica. Quando eu falo pra gente tomar cuidado com a pressa, eu nem digo pra gente procrastinar, pra gente adiar. Não é isso, é que às vezes a gente tá tão preso no tempo de rede social, no tempo do imediatismo, que a gente esquece que a literatura, ela tem um tempo muito peculiar dela. Acho que como todas as coisas, né? Pra você ter uma ideia, eu ainda hoje, o livro do Nota de um Restaurante, eu publiquei em 2022. E eu recebo o retorno de algumas pessoas hoje, sabe? Que vem me falar desse livro hoje, de algumas questões assim, hoje e agora. Às vezes acontece no meu site que eu publico as crônicas, de ter, por algum motivo que eu não sei qual, acho que ninguém consegue explicar, que começa a ter muita gente lendo uma crônica que eu publiquei em 2020, em 2021, sei lá. E aí eu acho que a gente precisa ter esse tempo, às vezes, de você terminar você terminou o teu livro, você terminou a primeira escrita do teu livro, pô, legal, agora fecha o arquivo, salva e deixa ele descansando assim, sei lá, uns meses, uns 2 meses, algum tempinho, e aí depois você revê com outro olhar, sabe? Porque muitas vezes a gente tem aquela pressa, eu terminei, eu quero publicar agora. E aí, essa ansiedade, essa ansiedade, se a gente deixar essa ansiedade dominar a gente corre o risco de publicar algo que ainda não está pronto, ou que dava para ser aprimorado. Ou talvez também algumas pessoas, elas atribuem essa pressa da seguinte forma: tem gente que ela gosta de escrever, mas não gosta de ler o que está escrevendo. Então acontece assim, a pessoa, ela vai lá, escreveu o livro, tal, beleza, e ela fala abertamente que se ler de novo vai querer mudar a história. E só que às vezes acontece a pessoa entrar nesse ciclo de toda hora que lê vai querer mudar o texto e tal, né? Será que essa pressa, às vezes a pessoa querer publicar o livro não seja por conta disso também, ou por falta de planejamento também? Eu acho que também. Eu acho que esse é um fator importante, mas eu acho que ele não é o único. Uma coisa que eu sempre digo, cara, eu acho que tem uma questão importante, o lugar eu acho que o nosso labor, né, o nosso trabalho de escrita, ele é uma coisa meio árdua. E às vezes eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também para não cair no lugar de querer mais ser visto como escritor do que ser lido como escritor. Eu prefiro muito mais ser lido do que ser visto. Não que a gente fala, a gente tem que divulgar, tem que estar nos lugares, é claro. Mas a gente tem que sempre ter um cuidado, que a gente tem que ser. Eu quero ser lido. Tá. E eu tenho desprendimento porque às vezes você escreve. Vou dar um exemplo tosco aqui. Imagina você tá com muita raiva, vai ter um problema que aconteceu, você resolve escrever naquele momento de raiva. Você desconta a tua frustração ali. As tuas ansiedades, elas podem interferir no texto. Eu acho que qualquer atividade da vida, ela tem interferência do nosso estado psíquico. Ou um pico de alegria também, né? Também. Então eu acho que esse tempo de você parar e você reler é muito importante. Eu tenho pra mim que escrever é reescrever. Escrever é cortar, é editar, é você mexer, é isso, assim, uma coisa que não tem como fugir. Então por isso que às vezes eu demoro muito para escrever, eu faço muitos rascunhos, porque eu só paro para escrever quando eu sei o que eu quero
quase que do começo ao fim eu sei o caminho a seguir. Isso já aconteceu com alguma desses livros que você já publicou? Você já teve esse sentimento, o síndrome do impostor, já teve essa insegurança? Ou no teu caso, o teu projeto foi tudo planejado? Você pegou, planejou tudo? Foi planejado, mas teve mudanças no meio do caminho. Então eu vou tentar dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui a última a ser escolhido, por exemplo. Que é o trabalho atual, né? Esse trabalho atual, eu tinha uma ideia inicial que era assim, eram 12 contos, não eram 13. Porque era um conto por posição em campo, mais um conto referente ao técnico. Que por si só já seria extraordinário. Era isso que a gente tinha. E aí, só que assim, na diagramação, a gente falou, pô, não sei, essa ideia de colocar um campo talvez não ficasse muito legal. E aí eu lembrei que eu tinha um conto, curiosamente é o primeiro conto do livro, que é de um cara que ele tem um diário contando quando ele enriqueceu com o esquema de apostas esportivas. Olha só, é um conto que eu escrevi, acho que por volta de 2019, 20, antes disso que a gente... E esse primeiro conto... Essa explosão que a gente está tendo agora das bets, né? Nem tinha bet, pra você ter uma ideia, quando eu escrevi esse conto, não é que não tinha, ninguém falava bet. Ninguém falava abertamente sobre o assunto, né? E aí, eu tinha esse conto por causa de... Por algumas situações que eu vi e tal, e eu tinha esse conto, só que ele não pertencia ao livro. E eu falei, Raul, tem um conto aqui que, putz, eu acho que ele não é de futebol, mas dá uma lida. E ele falou pra mim a importância de um editor. Ele falou, cara, esse conto tem tudo a ver com o livro. Esse conto tem que abrir o livro. Sabe? Então, tipo assim, era uma coisa que eu não contava, que eu achava que aquilo ali tava, não sabia nem se estava bom, eu achava que talvez não estivesse bom até. Ele falou, não, cara, isso aqui é um conto que pertence a esse livro. E aí era de um outro projeto que eu tinha, e aí acabou entrando nesse livro. Foi a importância de ter a calma, né, de publicar, e você também dar ouvidos ao teu editor, né? Sim, e aí tem uma outra questão que é muito importante. O livro do Nota de um Restaurante, o último a ser escolhido, por um pouco ele não foi publicado antes do Nota de um Restaurante. Nossa. A gente acabou trocando por algumas questões de contingências da editora, que a gente falou, não, a gente vai deixar para depois. E aí eu tinha esse trabalho com o texto pronto, aí eu comecei a editar esse trabalho antes, assim, ele viu quase como uma urgência. E aí é uma coisa, é um livro que esse é um livro que eu pensei e repensei muito, porque é uma exposição, é uma história pessoal, não é uma ficção. E a gente escrever sobre a gente, de fato, sem ser uma ficção, é uma exposição, assim. A gente está exposto a julgamento. Não, fora que é um pouco mais difícil, né? Porque às vezes é complicado a gente enxergar nossos próprios defeitos, enxergar onde que a gente errou. Sim. Isso é um pouco mais complicado, né? É uma exposição que você tem que estar muito aberto, você também tem que ter eu acho que teve uma época que eu li muito referente a isso para saber se fazia sentido, porque eu ficava com medo de, eu tô publicando um livro, é um diário, tô publicando, isso aqui é um livro, é uma história que só importa para mim. Mas eu hoje não me arrependo de nada, mas assim, são esses questionamentos que vêm assim, naturalmente, né? Tá, e antes de encerrar, dicas para os leitores, para os escritores, os futuros escritores. Dicas para o escritor. Qualquer dica? Qualquer dica. A gente já falou bastante dica aqui, mas eu acho só para registrar mais algumas coisas aqui. A primeira é ler. Eu sempre penso assim, que escrever é legal. Escrever é legal, beleza. Ter escrito é melhor que escrever, é mais legal que escrever. E ler é melhor que ter escrito e do que escrever. Até porque você tem a base para você escrever, exatamente, né? Na altura, você adquire cultura, você adquire um pouco mais de experiência, né? Pra você escrever, sim, né? Sem isso... E não dá... eu já vi gente falando assim, que não gosta, não lê muito, mas, cara, se você quer escrever, você tem que ler. E aí, ia ter uma coisa assim, a gente não vai ler todos os livros que a gente quer, nem todos os livros do mundo, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, o que está rolando. E eu acho que, se eu fosse dar mais uma dica, não se desconectar da realidade, de entender que às vezes, eventualmente, a gente procura coisas assim muito grandiosas e nem sempre precisa. Às vezes a literatura está acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Acho que todo mundo tem histórias, já ouviu histórias completamente absurdas de falar, isso não é verdade, mas às vezes a realidade ela é mais desafiadora até do que a ficção. Você está dizendo, tipo assim, a pessoa não criar expectativa muito alta
quando for escrever um livro, quando for lançar um livro, alguma coisa assim. Não é nem isso, é no sentido de, tipo assim, às vezes existem vários tipos de literatura. Eu sou um cara que a minha literatura, ela tá muito no cotidiano, tá muito no dia a dia, tem uma coisa meio realista de personagens muito comuns. E aí, às vezes, eu acho que em alguns momentos a gente tenta criar situações, uma grandíssima história, e às vezes a gente não precisa de um grande acontecimento para ter uma história a ser contada. Às vezes, o que parece ser a normalidade das coisas, tem muitas histórias acontecendo no marasmo. Como eu falo, às vezes o simples é mais, né? Sim, menos é mais, né? Menos é mais. Então tá bom. Para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer profundamente a sua presença, o tempo disposto para essa entrevista, a participação do seu programa, que é muito importante para nós como escritores, para as pessoas que estão querendo escrever, estão querendo entrar nesse mundo literário, para as pessoas também que já são leitores, para conhecer a oportunidade de conhecer o teu trabalho, que é um trabalho dedicado, maravilhoso. Assim você consegue trazer jamais eu poderia imaginar que, assim, de uma coisa tão comum, você poderia fazer histórias tão magníficas como que estão nesses livros, tá? Obrigado. Então, Leandro, eu agradeço bastante sua presença, tá? Eu agradeço a presença de vocês. Os outros episódios vão aparecer aqui. Todas as quinta-feiras vai ao ar algum episódio novo, tá? E, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. E aí, o que você achou? Cara,